Às vésperas da guerra na Ucrânia completar 500 dias, a Rússia enfrentou um motim no fim de semana, liderado pela milícia armada Wagner, que tem uma relação complexa com o Kremlin. O líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, chamou o movimento de Marcha pela Justiça, com o objetivo declarado de evitar que a milícia desaparecesse. Entre sexta e sábado, eles entraram em cidades russas e chegaram a 200 quilômetros de Moscou. Mas a rebelião deixou mais dúvidas do que certezas. Quais os termos do acordo mediado pela Bielorrússia e que pôs fim ao movimento? O que acontecerá com Prigozhin? E os eventos dos últimos dias podem impactar negativamente Vladimir Putin? Em rede nacional, o presidente russo prometeu liquidar a rebelião, mas acusou o golpe, a punhalada amiga que levou nas costas. O Ao Ponto de hoje discute o motim liderado pelo grupo Wagner e quais os efeitos que podem ser sentidos no governo da Rússia e na invasão da Ucrânia. Nesse episódio, a gente conversa com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 27 de junho começa agora. Vem com a gente. Professor Vitélio Brustolin, bem-vindo aqui ao Ponto, para conversar sobre um fim de semana intenso na Rússia, com a milícia privada Wagner tomando cidades, ameaçando entrar em Moscou, uma coisa que poucos exércitos formais conseguiram na história. E a gente começa esse episódio com uma pergunta bem simples. A rebelião, em tese, foi debelada, mas a explosão pública de disputas entre os grupos de poder no país, ali dentro, que fazem próximos ao governo do presidente Putin, pode ser considerado um momento de fraqueza para ele? Realmente esse foi um evento histórico, nós ainda estamos entendendo as implicações dele, especialmente implicações políticas e estratégicas no sentido militar, no sentido de aplicação no campo de batalha, nas táticas da Rússia e da Ucrânia nesse momento. Quanto à sua pergunta, este é ainda um capítulo em aberto, porque hoje, né, nesta segunda-feira, o Prigozhin fez novos pronunciamentos e ele afirma que ele não estava tentando derrubar o governo Putin, que na verdade ele só queria que fosse feita a justiça com o comando militar russo, especialmente com o ministro da Defesa, o Shoigu, e o general comandante do Estado-Maior, o Gerasimov. Porque, primeiro, ele reclamava que durante muito tempo o grupo Wagner tinha ficado sem munição necessária, sem os equipamentos necessários para avançar sobre Bakhmut, que foi uma batalha que durou 9 meses. E, segundo, ele reclamava das razões da guerra, né? O grupo Wagner foi atacado logo depois de uma série de declarações do líder Prigozhin, dizendo que aquela guerra era uma mentira, que na verdade não havia risco da Ucrânia e da OTAN se unirem para atacar a Rússia, que não havia como a Ucrânia ingressar na OTAN, inclusive porque havia uma guerra civil desde 2014 lá, promovida pelo próprio grupo Wagner, que foi criado para isso, para incitar uma guerra civil no Donbás e ajudar na anexação da Crimeia, que as razões para a guerra, nas palavras do Prigozhin, era porque uma elite russa queria roubar mais do Donbás, extrair mais daquele território ucraniano. E depois disso, o Prigozhin alega que as suas tropas foram atacadas, né, por foguetes, por aviação russa. Na sequência, é que ele marcha para o comando militar do sul da Rússia, né, ele vai para Rostov, né, para Rostov-on-Don, né, que fica no Oblast de Rostov. Ele toma o comando militar do sul da Rússia, o que é uma coisa muito inusitada, porque praticamente é o comando que controla a guerra. Essa região fica a 1.100 quilômetros de Moscou, ele começa a avançar ao norte, rumo a Voronezh, né, que é o Oblast vizinho do norte, e depois ele chega a Lipetsk, que fica a 468 quilômetros de Moscou, e aí ele diz que quando estava, nas palavras dele, a 200 quilômetros de Moscou, ele percebeu que haveria derramamento de sangue e decidiu então parar a operação e convocar suas tropas a voltar para os acampamentos.
Por volta das 2h, outro aliado de Putin, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que tinha conseguido negociar um acordo com Prigozhin para acalmar a situação. Logo depois, o chefe do grupo Wagner confirmou que os rebeldes iam retornar às bases para evitar um derramamento de sangue. Agora, veja só, segundo a versão oficial, teria aceitado uma proposta do Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, e estaria nesse momento se dirigindo à Bielorrússia ou já estaria na Bielorrússia. A gente não tem a localização dele nesse momento, não tem confirmação, e haveria junto com ele um contingente de cerca de 8.000 soldados do grupo Wagner. E aí veja só, existem várias especulações sobre isso, né? Sobre por que haveria esse contingente, se seria só para ele se proteger, se seria o que os russos chamam, né, de uma manobra para tentar fazer um movimento diversionário. Existe uma expressão russa que é maskirovka, né, que seria uma enganação militar. Isso é uma versão bastante contestada, porque desde outubro do ano passado, novas tropas militares russas têm se dirigido para a Bielorrússia. A Bielorrússia já tinha ajudado na invasão da Ucrânia, especialmente as tropas que se dirigiram para Kiev em fevereiro de 2022, e depois disso a Ucrânia criou uma fronteira minada, espalhou minas ali para que não houvessem novas invasões a partir dali. Recentemente, o Putin começou a colocar armas nucleares táticas lá, mas já havia uma movimentação militar russa desde outubro do ano passado, uma nova movimentação que inclusive se intensificou em janeiro desse ano, de tropas militares russas para a Bielorrússia. Por isso, se nós formos para essa ideia de que, na verdade, as tropas do Prigozhin, do grupo Wagner, fizeram tudo isso apenas para fazer uma enganação, um movimento diversionário, né? Nós temos que considerar que havia maneiras mais eficazes de fazer isso, porque durante esse incidente do final de semana, o grupo Wagner derrubou um helicóptero Ka-52, que é um helicóptero de ataque. Há informações de que teria derrubado pelo menos mais 3 helicópteros e também derrubou uma aeronave de transporte de pessoal. Além disso, um desses helicópteros, Ka-52, atingiu uma refinaria de petróleo em Voronezh, justamente para que o grupo Wagner não conseguisse ter acesso àquele combustível e continuar na marcha rumo à Rússia. Também foram criadas barreiras às pressas nas estradas, foram criadas valas nas estradas para impedir a continuidade do avanço do grupo Wagner. Literalmente, os russos destruíram vários trechos das estradas rumo a Moscou. Então, seria muito estranho se isso realmente fosse um movimento diversionário, né? Inclusive porque o movimento diversionário no uso militar acontece quando você faz uma operação diversionista, né, uma distração num determinado ponto e ataque em outro. Então, por exemplo, quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, a Rússia mandou várias tropas para o oeste da Rússia para fazer manobras, exercícios ali. Enquanto isso, o foco era a invasão à Crimeia. Neste momento, a Rússia não fez nada disso. Você não vê intensificação de atividade no campo de batalha. Existe, sim, um aumento das operações na região de Bakhmut, onde estavam as tropas do grupo Wagner, mas isso não se reverteu em ganhos territoriais para a Rússia. Pelo contrário, o que aconteceu foram ganhos territoriais da Ucrânia na região de Kherson, que conseguiu fazer uma cabeça de ponte e ultrapassar a margem do rio Dnipro, e houve também alguns avanços na região de Zaporíjia. A Ucrânia conseguiu ali retomar um vilarejo, né, em Velika Nozolvika, né, a retomada de Rivnopil. Então, na verdade, não faz sentido que tenha sido, né, um movimento diversionário, não faz sentido militar. Outros dizem que essa movimentação das forças do grupo Wagner foi para descobrir traidores, né, dissidentes,
Mas haveria formas muito mais eficazes e sem perda de material, sem perda de helicópteros, aeronaves de transporte, sem exposição do governo à opinião pública. Há relatos de russos que sentiram medo, que não estavam entendendo, né? Eles chamam o Grupo Wagner de os músicos, né? Porque Wagner foi um famoso músico, não estavam entendendo porque o Wagner é um grupo que dentro da propaganda russa é bem visto, né? É sempre elogiado, condecorado, e não estavam entendendo por que esse grupo tinha se voltado contra o governo central, inclusive porque tanto o Shoigu quanto o Gerasimov estão sob o comando do Putin há mais de 10 anos, por isso se insurgir contra eles dois também é uma forma de se insurgir contra o governo russo, contra o governo do Putin, por mais que o Prigozhin diga que a bandeira dele não era contra o Putin, mas sim contra o comando militar. Professor, dando um passo atrás, acho que muita gente antes desse fim de semana não sabia nem da existência do Grupo Wagner, assim, com detalhes, e muito menos de quem é o Prigozhin, né? De onde é que surgiu essa figura? Como é que ele se tornou tão poderoso? E o que ele queria exatamente com esse levante? O que o senhor está dizendo é que não está bem claro, né? Ele deu uma entrevista dizendo que a intenção não era derrubar o governo, era, enfim, preservar a existência do próprio Grupo Wagner, havia uma pressão para que esses mercenários passassem a fazer parte das tropas regulares da Rússia, né? Mas essa versão cola? É isso mesmo? Vou começar pela história do Prigozhin. Ele é de São Petersburgo, né, a mesma cidade do Putin, inclusive eles são amigos há mais de 20 anos. O Prigozhin também é amigo do Lukashenko há mais de 20 anos, do presidente da Bielorrússia. Ele teve uma infância pobre, ele cometeu delitos e foi preso na década de 80, a pena era de 12 anos, ele cumpriu 8 anos e alguns meses, e foi libertado. E aí, quando saiu da prisão, ele abriu uma venda de cachorro-quente que foi se expandindo, se tornou uma rede de cachorro-quente, de venda de cachorro-quente, e ele transformou isso num restaurante, uma rede de restaurantes que o Putin passou a frequentar. Num dado momento, o Putin levou o Prigozhin para servir com comida às festas dentro do Kremlin, né, dentro da presidência russa. E ali o Prigozhin conseguiu contratos milionários. O Prigozhin é um oligarca, né? Ele é bilionário, né? Ele começou a fornecer os suprimentos do exército russo e os suprimentos das escolas de Moscou, das escolas públicas de Moscou. Então, o Prigozhin conseguiu contratos muito grandes com o governo russo. Então, quando em 2014 o Putin pediu para ele criar o Grupo Wagner, a intenção russa era de não enviar soldados com insígnias, com identificação do exército russo, diretamente para a Crimeia, para não ser acusado de violar o direito internacional. Inclusive, a Rússia sofre ações da Ucrânia na Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU, justamente por causa da anexação da Crimeia desde 2014. E a Rússia nega que tenha enviado soldados. A Rússia usa a seguinte desculpa, ela diz que, na verdade, não foram soldados russos, que teriam sido populações ucranianas, populações locais, que se insurgiram contra a Ucrânia. Segundo a imprensa europeia, o nome veio do apelido de um dos fundadores da milícia, Dmitry Utkin, que o escolheu para homenagear o compositor alemão Richard Wagner, o favorito de Adolf Hitler. Mas o que nós vemos nas imagens lá de 2014 são soldados com uniformes russos, com veículos russos, com a única diferença de que nesses uniformes não existe a insígnia do exército russo e os veículos também não estão com a identificação do exército russo, mas as armas são as mesmas. Então, o Grupo Wagner foi criado lá em 2014 para incitar uma guerra civil no Donbás e para ajudar na anexação da Crimeia. Mas depois disso, o Grupo Wagner passou a se tornar um instrumento da política externa russa. Ele está presente hoje em vários países da África, como, por exemplo, a República Centro-Africana. Ele foi enviado para a Síria e para a Líbia. Ele tem uma operação muito importante para a Rússia no Sudão, porque em 2011 houve a independência do Sudão do Sul, que tem grande quantidade de petróleo, e o Sudão achou que ia ficar sem riquezas naturais, mas eles encontraram ouro
e consideraram que isso teria sido uma bênção, uma compensação. Só que essa grande quantidade de ouro que existe no Sudão, 90% dela é escoada para a Rússia com uma atividade do Grupo Wagner. Então veja que o Grupo Wagner faz o trabalho sujo da Rússia em muitos pontos, né? Então, além ali desses países que eu já citei, em Moçambique, em Madagascar, em Camarões, no Mali, em Burkina Faso, existem relatos de que o Grupo Wagner estaria também infiltrado, inclusive na Venezuela, neste momento. É quase um braço de uma diplomacia militar não oficial, né? Exatamente, é não oficial, inclusive porque a lei russa, assim como a lei de praticamente todos os países do mundo, proíbe a existência desses grupos paramilitares. Não existe, por exemplo, contrato firmado entre a Rússia e o Grupo Wagner, e uma das razões é porque não existe arcabouço legal para isso. Nesse momento, a Rússia tenta criar uma legislação para regulamentar o Grupo Wagner dentro da Rússia, mas até então é um grupo ilegal, é um grupo da confiança do Putin. E vejam, quando o Grupo Wagner tomou Bakhmut, né, que foi um dos poucos avanços da Rússia durante muitos meses de guerra, né, o Grupo Wagner é conhecido como um grupo de choque, né, uma força de choque muito eficiente, e parte dessa eficiência se dá pelas táticas que ele utiliza, né, o Prigozhin foi em presídios da Rússia aliciar, recrutar combatentes para o grupo dele, com a proposta de que eles lutassem 6 meses e aí teriam as penas retiradas, né? Ficariam livres. Mas esses combatentes foram usados com táticas que a gente chama, em estudos estratégicos, de ondas humanas, né? Que são soldados enviados com rifles de assalto num campo aberto ou em meio a áreas vulneráveis dentro de cidades, como Bakhmut, contra metralhadoras, outros fuzis, contra artilharia, e avançam sacrificando os próprios soldados, né? Inclusive porque não podem recuar, porque aí as suas próprias forças atirariam neles, então eles não têm opção a não ser avançar. Isso se mostrou muito eficiente em Bakhmut, mas o exército russo não faz mais esse tipo não promove mais esse tipo de tática, pelo menos desde a Segunda Guerra não se vê mais isso. Então veja, depois que o Grupo Wagner toma Bakhmut, ele resolve entregar a cidade para o exército russo. E no recuo do Grupo Wagner, quando estão se retirando de Bakhmut, eles encontram um campo minado. O exército russo já ali naquele momento havia deixado minas terrestres para atingir o Grupo Wagner. E o Prigozhin reclama disso. Num segundo momento, nós vemos o Prigozhin constantemente fazendo críticas, especialmente ao Ministério da Defesa russo, dizendo que quando chegou na Ucrânia, a guerra já estava perdida, de novo são palavras dele, que as táticas são ineficientes, que os soldados não têm treinamento adequado no campo de batalha, que não recebem equipamento adequado. Nós sabemos que uma grande quantidade de russos tiveram que comprar parte do equipamento que usam no teatro de operações. E aí ele continua fazendo essas críticas, nunca diretamente ao Putin, sempre dirigidas ao Gerasimov e ao Shoigu. Inclusive, ele não foi o primeiro a fazer isso, né? O Kadyrov, que é o líder da Chechênia, né, que o Putin colocou lá depois das 2 guerras que houve entre Rússia e Chechênia, de 94 a 96 e depois de 99 a 2009. O Kadyrov foi o primeiro a criticar a tática e estratégia das Forças Armadas russas. Mas o Prigozhin continuou fazendo essas críticas até o final da semana passada, quando ele diz que foi atingido por ataques russos. E é neste momento que ele se insurge e que ele leva as tropas dele para Rostov-do-Don, né, o Rostov-on-Don, como alguns chamam. Aparentemente, ali, ele estava tentando se aquartelar, se defender num território que ficaria mais difícil para a Rússia atacar, inclusive porque naquela base existem armas nucleares da Rússia. E o Medvedev, né, que já foi presidente da Rússia, chegou a fazer publicações para a população russa, dizendo que era muito perigoso esse grupo ter acesso a esse tipo de armamento, que a população deveria ficar na base de apoio do Putin, que deveria
seguir as ordens do Putin, não se rebelar. Então nós vemos mais um elemento que vai contra a hipótese de que isso foi apenas uma cortina de fumaça, um movimento diversionista, né? Um ex-presidente se dirigindo diretamente à população via redes sociais, que são muito acessadas, as redes dele, pedindo uma coalizão no entorno do Putin. E ele não foi o único que fez isso, né? O general Surovikin, que foi o comandante-geral da invasão russa na Ucrânia até pouco tempo atrás, até o Gerasimov assumir, e também o Vladimir Alexiev, né, que é vice-chefe do Estado-Maior russo, também gravaram vídeos praticamente implorando para o Grupo Wagner parar de marchar contra a Rússia e pedindo apoio da população contra esse grupo. Existe mais um elemento que nós precisamos observar aqui, que quando o Grupo Wagner estava em Rostov, boa parte da população o aplaudiu, né? A gente vê imagens da população tirando fotos, sorrindo, aplaudindo o grupo, e aí nós vemos um sinal de que pode haver apoio popular dentro da Rússia para que um grupo insurgente como esse, ou outros grupos, né, que surgem dentro da Rússia, que já fazem atividades ali na região de Belgorod, né, se insurjam contra o governo central do Putin, e dois desses grupos, inclusive, têm feito manifestações públicas. Um deles é a Legião Liberdade para a Rússia e o outro é o Corpo de Voluntários Russos. Eu queria até aproveitar esse seu comentário sobre esses grupos, porque chamou muita atenção para quem acompanhou o desenlace dos acontecimentos, a passividade das Forças Armadas russas. Elas lançaram foguetes, como o próprio Prigozhin falou, mas os soldados, aparentemente, se não houvesse uma decisão de suspender a marcha, eles chegariam até Moscou. Isso é um tanto quanto preocupante. Um grupo militar entrou sem resistência no seu território e estava marchando para a capital, aparentemente sem problemas naquele momento. O próprio Prigozhin aponta isso, né? Como as defesas russas não funcionaram, né? Claro, a Rússia nesse momento utiliza o seu contingente militar no esforço de guerra na Ucrânia. Então, dentro da Rússia haveria a Guarda Nacional e o FSB, né, que é um serviço de inteligência que substituiu a KGB na Rússia, que poderia intervir, e é claro, né, as forças de segurança, as polícias russas, especialmente dentro de Moscou. Mas o Prigozhin faz essa observação de como foi fácil para ele marchar rumo a Moscou e que ele só parou para não derramar sangue russo na versão dele, né? Alguns dizem, inclusive, que o Prigozhin já sabia que ele não ia ter sucesso, que ele não ia entrar em Moscou, mas que ele teria feito isso apenas para encostar o Putin contra a parede, para enfraquecer publicamente o Putin, porque em março do ano que vem, 17 de março, vai haver eleições para a presidência russa, que nós sabemos que são eleições, não dá para chamar a Rússia, evidentemente, de uma democracia, é uma autocracia. O Putin pune com mão de ferro os seus opositores. Um exemplo disso é o Navalny, que agora está preso, já foi envenenado. Mas haveria uma contestação à liderança do Putin, que já tem 70 anos, e essa contestação seria do próprio Prigozhin, né? E também existe uma outra ideia de que esse foi realmente um golpe fracassado, porque o Prigozhin esperava que na marcha dele rumo a Moscou ele fosse encontrar apoio de outros setores das Forças Armadas para ingressar na capital, mas que esse apoio não apareceu. E aí ele percebeu que o sacrifício seria muito grande, que ele poderia entrar para a história como um traidor, que ele poderia perder os 25 mil soldados dele, inclusive porque a Rússia possui uma forte aviação de combate, e os blindados, os equipamentos que o Prigozhin conseguiu levar para essa, vamos chamar de ofensiva em direção a Moscou, não tem muito alcance. Não tem um caça, por exemplo, tem um alcance de 200 quilômetros em média. Então, os caças poderiam alvejar a coluna de blindados e veículos do Prigozhin a uma distância que não teria como o Prigozhin revidar. Então, ali ele resolveu aceitar a proposta, né, do Lukashenko, embora hoje ele tenha dito que nenhum soldado, nenhum combatente do Grupo Wagner
aceitou os termos propostos pela Rússia, e embora também hoje tenha sido divulgado por jornais russos que as acusações contra o Prigozhin, né, as acusações que violam o artigo 279 do Código Penal russo, né, de organização de uma rebelião armada para derrubar o governo, que essas acusações não teriam sido retiradas ainda. A Ucrânia diz que já reconquistou 4 vilarejos no sudeste do país, ali na região de Donetsk, invadida parcialmente pelos russos. Hoje, as Forças Armadas ucranianas divulgaram nas redes sociais imagens de fuzileiros navais com a bandeira nacional no vilarejo de Storozov. Outros vídeos publicados neste fim de semana mostram os soldados ucranianos comemorando a reconquista de Blahodata e Niskuchen. E a vice-primeira-ministra da Defesa anunciou a reconquista de outro vilarejo próximo. Moscou não confirma nenhum recuo e afirma que continua impedindo o avanço do inimigo. Professor, esse movimento todo acontece em meio a uma contraofensiva da Ucrânia, no momento em que a gente se aproxima aí da marca de 500 dias de guerra. Essa instabilidade toda, na sua avaliação, pode ajudar de alguma forma os ucranianos? Veja só, um teórico da guerra, o Clausewitz, né, afirma que a força que se defende tem uma moral naturalmente mais elevada porque o defensor luta pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu país. Ele não tem opção a não ser correr o risco na frente de combate e lutar. Já a força invasora tem, naturalmente, uma moral menos elevada, especialmente em circunstâncias de que quando essa força não entende as razões da guerra. Sucessivos soldados russos feitos prisioneiros, eles afirmam que não entendem as razões para essa guerra. Eles afirmam constantemente, e não são poucos. Quando uma força combatente que ataca, que não entende as razões da guerra, percebe que dentro da sua cadeia de comando, os seus superiores, existe uma disputa pelo poder. Isso naturalmente enfraquece a moral do soldado. Mais do que isso, quando esses combatentes veem um grupo como o Grupo Wagner, que lutou bravamente em Bakhmut, e esse grupo reclama justamente das condições dos soldados no campo de batalha, da falta de armamento, da falta de munição, da logística deficiente, das táticas ultrapassadas, da estratégia ineficiente, todas as palavras do Prigozhin, esses soldados, evidentemente, têm uma moral reduzida. Ao mesmo tempo, isso eleva a moral do defensor, dos ucranianos, que percebem uma ruptura dentro do exército russo num momento crucial, que é justamente esse momento da contraofensiva, quando eles estão tendo dificuldades para ultrapassar as linhas de defesa montadas pela Rússia, porque a Rússia levou meses construindo aquilo. Na linguagem de estudos estratégicos, de estudos de guerra, a gente chama isso de reversão à defensiva. É quando o atacante reverte a defensiva e passa a usar vantagens que naturalmente são do defensor, como a espera e a posição, ou seja, começa a usar o terreno a seu favor. Nesse momento, para que a Ucrânia consiga penetrar nas linhas defensivas da Rússia, seria necessário que ela fizesse cabeças de ponte rumo ao mar de Azov, ali em Zaporígia, para poder atacar os dentes de dragão, as fossas antitanque, as trincheiras russas pelos flancos, porque o ataque frontal a essas linhas defensivas é muito custoso para a Ucrânia, e desde a Primeira Guerra Mundial, ataques a trincheiras são feitos com o uso da aviação. Os aviões são usados para combater as trincheiras, e a Ucrânia não tem aviação. Agora ela deve começar a receber F-16 e vai levar algum tempo ainda. Então, ela tenta suprir essa falta da aviação para uso de armas combinadas com o uso de drones e de artilharia de precisão. Professor Vitélio Brustolin, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, volto sempre aqui ao Ponto. Muito obrigado a vocês pelo convite. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo.
Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.